Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus por mais um dia, por mais uma manhã na presença do nosso Senhor. Glória a Jesus, toda honra e toda glória ao Senhor, aleluia. Obrigada, Espírito Santo, por mais uma manhã na sua presença, por mais um momento onde nós nos rendemos diante do Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Bom dia, Cirlei. Seja bem-vinda, a paz do Senhor. Bom dia, Terezinha. Bom dia, DL Climatização. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Mais um dia onde nós começamos o dia buscando a presença do Espírito Santo para que todas as nossas direções sejam conduzidas por Ele. Amém? Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos da presença do Senhor, não é verdade? Em meio a dias de tantas provas, né? Dificuldades, desafios. Quantos desafios nós temos enfrentado? Cada um da sua maneira, cada um da sua forma. Mas Deus tem sido tão bom, né? Em tudo Ele está. Não sei se você está sentindo, mas Ele está presente em todos os ambientes onde nós estamos. Diante de tudo, diante de um dia tranquilo, diante de um dia difícil, Ele sempre está presente, nos trazendo as respostas, usando pessoas para nos direcionar, abrindo portas de novas oportunidades, mas também fechando portas que nós não devemos acessar mais, afastando pessoas de nós que nós gostamos, mas Ele sabe o que Ele está fazendo, né? O que os nossos olhos não enxergam, o que os nossos ouvidos não ouvem, o nosso Pai vê e ouve tudo. E para nos proteger, Ele tira essas pessoas de perto de nós. Amém? Hoje nós vamos ler o capítulo 1 da segunda carta de Timóteo, né? De Paulo a Timóteo. E esse capítulo, ele é um fechamento grandioso das cartas, porque Paulo, ele está quase já no final da vida dele. Então é um capítulo que vai mexer muito com a gente, tá bom? Vamos orar. Bom dia, Discaula. Bom dia, Esther. A paz do Senhor. Vamos orar? Bom dia, Damiana. Vamos orar para que a gente possa chamar a presença do Espírito Santo sobre nós, junto de nós nessa manhã, para dar a direção do nosso dia. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que eu me coloco diante do Senhor e eu consagro esse ministério em suas mãos. Consagro a minha vida ao Senhor, declaro que o Senhor tem toda a liberdade de agir nesse ministério, nos trazendo a palavra que nós estamos precisando para o dia de hoje. Que chaves venham, Pai, a dar as decisões do nosso dia de hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus. Eu apresento ao Senhor a vida de cada um que está aqui presente nessa live, nessa manhã, no estudo da palavra do Senhor. Apresento cada um que assistirá depois também, Pai, porque cada um que chega nesse ministério vem direcionado pelo Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te agradecemos pela nossa noite de descanso, porque tivemos um lugar onde descansar. Obrigada, Senhor, pelas vestes que nós temos para o nosso dia, pelo trabalho que nos aguarda. Pai, em nome de Jesus, todo aquele que não tem o trabalho, que está com a falta do trabalho, eu peço que o Senhor estenda suas mãos sobre a vida desse filho ou filha do Senhor e que venha, Pai, ainda essa semana o trabalho necessário, todos os recursos e prover financeiro que esse filho ou filha do Senhor estejam precisando para que possam cumprir as responsabilidades da semana diante de todos os compromissos, meu Deus, com a família, com os fornecedores, com as pessoas, em nome de Jesus. Que a sua bondade, a sua misericórdia esteja sobre o lar de cada um, Pai,
em nome de Jesus. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida, te apresentamos a nossa família. Peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos familiares, cada um deles tem os seus compromissos, que todos estejam envolvidos no teu amor, Pai, e na tua verdade, em nome de Jesus. Diante de todas as decisões que precisamos tomar no dia de hoje, nós não podemos tomar nenhuma decisão sem a presença do Senhor. Que o seu Espírito Santo, meu Deus, venha a nos instruir, a nos dar toda a direção que nós precisamos para esse dia. Fala com cada um de nós, meu Pai, nessa manhã, que a tua palavra traga para nosso coração aquilo que nós estamos buscando em resposta, meu Deus. Em nome de Jesus, é isso que eu oro e peço ao Senhor. Amém e amém. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, Marley, Liliane. A paz do Senhor. Hoje, então, nós vamos ver uma carta especial, né? Do apóstolo Paulo ao Timóteo. Já entramos na segunda carta que ele escreve. Essa carta foi escrita já no final da vida do apóstolo Paulo, lá da prisão. Ele ainda estava na prisão em Roma. Então vejam quanta coisa, né? Quanta coisa o apóstolo ensinou para nós, né? De dentro de uma prisão, com amor, com dedicação. Então vejam que o corpo dele estava preso, mas isso não limitou ele de evangelizar, de continuar ali dando força a todos, enviando através de cartas o posicionamento, as atitudes que deveriam ser tomadas, o que deveria ser feito. Então, o amor de Paulo, o apostolado dele, o pastoreio dele foi muito forte para nós, né? Para aquele tempo, mas nos ensina até hoje. Então, eu sempre falo nos estudos da noite de terça-feira, a Bíblia, ela foi escrita há mais de 2000 anos e é uma verdade dita até hoje. É uma verdade, é imutável, é universal. Tudo que está escrito na Bíblia nos direciona, nos dá um caminho para a nossa vida. Por isso nós precisamos ler com tanto amor, buscar esse alimento com sabedoria na presença do Pai. Amém? Em nome de Jesus. Então, lá da prisão de Roma, Paulo escreveu essa segunda carta como um testemunho espiritual para Timóteo, que foi um discípulo muito amado por ele. Então, nessa carta, o apóstolo Paulo vai falar com emoção, com fé, mas urgência também, transmitindo o legado do ministério e da perseverança para que continuassem fazendo aquilo que todos já sabiam que precisava ser feito. Então, mesmo preso em Roma, ciente que a morte dele estava próxima, ele estava encarcerado, que nós sabemos, e ele escreve com coragem, com ternura, encorajando Timóteo a não desistir. Imagina, uma pessoa que está presa, quanto tempo passou preso? Uma pessoa que estava presa, incentivando o outro a não desistir, encorajando Timóteo, não desista, né? Essa carta fala, Timóteo, não se envergonhe do evangelho, nunca. Então ele aconselhou Timóteo nunca se envergonhar do evangelho e manter viva a chama do dom de Deus, os dons que Deus tinha confiado a ele. Então é uma das cartas mais pessoais e emocionantes também de Paulo, o coração de um pai espiritual. É isso que ele coloca nessa carta, o coração de um pai espiritual passando ali o bastão da fé. Vamos ler? O versículo 1 começa com a saudação, quando diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja com vocês. Aleluia.
Paulo reafirma de novo a identidade dele, a identidade e o chamado. Ele mostra que logo no início ele ainda se vê como apóstolo. É assim que ele inicia a carta, não como prisioneiro de Roma, mas sim como apóstolo, né? Eu, apóstolo de Cristo, mesmo preso, ele continua sendo apóstolo. Então a base do seu ministério não é circunstancial, mas é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que dá força para ele, mesmo dentro de uma prisão, continuar levando o evangelho a todos. Então, a expressão promessa da vida contrasta com a situação de morte iminente que se aproximava do apóstolo Paulo. E ele fala da vida eterna em Cristo, né? Porque o verdadeiro chamado não depende de onde nós estamos. Guarda isso para você. O nosso chamado ministerial, pastoral, de levar o evangelho, o amor de Cristo, ele não depende de onde você está, mas de quem te chamou. Jesus te chamou. Então o seu chamado depende disso. O Senhor te chamou. Amém? Nunca se esqueça que Paulo estava preso. E tudo que ele nos ensina foi de dentro de uma prisão. O versículo 3 diz assim, ó. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo, com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice e a sua mãe tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos em você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Olha como é lindo esse direcionamento, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudente. O que nós vemos aqui? O que o apóstolo Paulo traz para nós? Que nós levamos para ensino, como estudo e aprendizado, alimento da palavra para o nosso espírito. Paulo chama Timóteo de filho amado aqui, mostrando a profundidade da relação entre eles, o amor que tinha, o cuidado. E ele usa 3 palavras-chave aqui, direcionada, né, como sempre, a Timóteo: a graça, a misericórdia e a paz. Que nós possamos sempre viver da graça, da misericórdia e na paz. Em nome de Jesus, porque todo líder verdadeiro, ele forma filhos espirituais. Ele não forma apenas seguidores, ele forma filhos espirituais. Então, Paulo continuava orando constantemente, mesmo estando preso. E ele fala de uma fé herdada, não é? Ele fala da fé que Timóteo herdou, lembrando que é a mesma fé da avó e da mãe dele, é a fé que serve o mesmo Deus dos seus antepassados, né? Abraão, Moisés, Davi. Então é uma fé herdada que veio do coração, que veio ali em espírito e em verdade, passando de geração. Paulo mostra que a oração é o combustível da fidelidade. A oração é o teu combustível. A oração é a sua entrega genuína ao Senhor. É o que te fortalece. É o que te dá coragem. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, pela sua presença. Glórias ao Senhor. Eu desejo que você sinta a presença do Espírito Santo nessa manhã e que você veja
o que Ele está fazendo. A nuvem de glória está bem baixinha hoje no ministério. Que você sinta a verdade e o direcionamento do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? O versículo 4, quando ele diz que ele lembra das lágrimas e ainda deseja muito ver Timóteo, Timóteo provavelmente chorou na despedida de Paulo. É isso que a carta deixa a nós entendermos. E essas lágrimas mostram uma ligação emocional e espiritual profunda entre eles. Paulo, mesmo preso, ele se alegra ao lembrar da fé sincera do discípulo dele, o Timóteo. Então veja que existem relacionamentos espirituais verdadeiros que são marcados pelo amor, pela empatia e não apenas por hierarquia. Algumas pessoas não entendem. Algumas pessoas gostam das outras pela hierarquia, pelo cargo que ela ocupa, mas não é sobre isso. Porque títulos para Deus não tem valor. O que tem valor para o nosso Pai é aquilo que nós carregamos de verdade no nosso coração. É aquilo que nós estamos entregando de verdade. Nunca se esqueça disso. Deus sonda o nosso coração. Ele sabe de tudo que nós estamos oferecendo para o outro e fazendo a serviço do reino também. Paulo reconhece no versículo 7 a herança espiritual familiar de Timóteo. A fé veio pela avó e pela mãe, mulheres piedosas que formaram a base de Timóteo. Essa fé não é uma fé fingida, é uma fé genuína, sem religiosidade. Entende? A fé verdadeira ela é transmitida pelo exemplo dentro de casa. Antes de ser ensinada, ela é vivida. Então, quantos lares são construídos pela fé de alguém dentro de casa? Uma mulher que se levantou em fé dentro de casa. Uma mulher que decidiu colocar o joelho no chão e orar ali, fervorosamente pelos seus, pela sua casa, pela sua descendência. Assim Paulo escreve nessa carta que foram a avó e a mãe de Timóteo se levantando em fé. Uma fé vivida, uma fé que ensina. Um posicionamento vale mais do que palavras. Aquilo que você faz tem mais valor do que o que você fala. Então nós devemos dar o exemplo. E Paulo diz, ele diz, desperta o dom. É isso que ele diz. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom que Deus te deu. Conserve o seu dom. Conserve sempre o dom que Deus te deu. Guarde e o use em espírito e em verdade. Use de todo o coração, com a verdade. Nunca distorça a palavra para agradar ninguém. A nossa maior preocupação deve ser de agradar o coração do nosso Senhor, de agradar o coração de Deus sempre. O dom de Timóteo foi reconhecido e ativado com a imposição de mãos de Paulo sobre ele. É isso que ele escreve nessa carta. E o Espírito Santo é fogo, mas precisa de combustível. E o que é o combustível para manter o Espírito Santo? Para manter a presença do Espírito Santo em você? É oração, é a leitura da palavra. A palavra viva do Evangelho é o alimento do nosso espírito. Então nós precisamos da palavra para manter a chama do fogo acesa dentro de nós. Oração, palavra e coragem. Que você tenha um espírito de coragem, um espírito de ousadia para manter o seu combustível aceso. Então o dom de Deus não se apaga, mas ele pode esfriar. Cabe a nós reacendê-lo todos os dias. Todos os dias nós precisamos buscar a presença do Senhor, estar em oração, ter um momento de intimidade com o Pai, reservar, assim como você reserva um tempo para todas as outras coisas, precisa ter um tempo com o Senhor, precisa estar na presença dEle.
o tempo todo. É isso que te fortalece, é isso que fortalece a sua fé, é isso que te traz força, coragem, ousadia, que te traz direção, te deixa com o espírito sensível à voz de Deus, ao direcionamento que o Espírito Santo está te dando. Amém? Porque quando diz no versículo 7 que está escrito aqui, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Timóteo era tímido e Paulo lembra que o Espírito Santo não produz medo, nunca. O Espírito Santo em você, ele produz poder, amor e moderação. Poder é a força espiritual para que você haja. É isso que o Espírito Santo faz. O amor é o equilíbrio emocional para você servir o próximo. Te traz esse amor que você olha a todos e você ama a todos sem distinção. Você tem a sensibilidade de amar a todos em qualquer situação. E a moderação, que é o autocontrole e o discernimento espiritual. Você não julga, você olha com amor e acolhe. Você não é Deus para julgar e você começa a compreender isso. Então o Espírito Santo não é emoção descontrolada, não é isso. E nem timidez que te paralisa. O Espírito Santo não faz isso. A presença do Espírito Santo na sua vida te traz coragem equilibrada pelo amor. E é isso que faz com que você viva o seu dia com equilíbrio, com amor, servindo a todos de uma forma em tudo que você faz, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja. Entende? Porque servir o reino em todos os lugares. Você pode ser usado pelo Espírito Santo para levar a palavra no seu trabalho, na casa de um cliente. Se o seu trabalho for indo na casa do cliente, né? Ou indo nos ambientes ali atender o seu cliente, você leva a palavra onde você está. Isso é o Evangelho. Essa é a verdade. Muitas vezes nós precisamos só estar com o coração disposto e disponível e deixar o Espírito Santo agir, porque não somos nós que falamos, é o Espírito de Deus que fala. Então não atrapalhe o agir do Espírito Santo na tua vida. Esteja sempre com o coração disposto e disponível. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 8 ele diz assim: portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim que estou na cadeia, porque eu sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Então, Paulo traz aqui no versículo 9 que a salvação e o chamado não vêm por mérito, mas por propósito e graça. Antes mesmo de existirmos, Deus já havia planejado o nosso ministério em Cristo. É a nossa fé que nos conduz. É aquilo que nós cremos e não aquilo que nós vemos. É a fé que nos salva. A fé vem pelo ouvir da palavra. Por isso nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias, para que a nossa fé se fortaleça, se mantenha viva dentro de nós. O chamado não é um improviso, é parte do plano eterno de Deus. Amém? Obrigada, Jesus. O versículo 10 diz assim: mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Olha que lindo, Cristo, nosso Senhor Jesus, ele acabou com o poder da morte. É isso que o apóstolo traz para nós. Paulo
Fala do Evangelho como revelação da eternidade. E é isso que o Evangelho é para nós. Cristo venceu a morte. Glória a Deus. Aleluia. Jesus venceu a morte, por isso nós estamos aqui. Naquela cruz, Ele lavou todos os nossos pecados, tirou toda a nossa culpa. Por isso nós não devemos viver com nenhum sentimento de culpa. Todo sentimento de culpa que é pesado para você é o inimigo te trazendo o sentimento de derrota, de culpado, para paralisar você, para fazer você desistir daquilo que você tem sonhado na presença de Deus. Não desista. Deus é um Deus de milagre. Tudo é possível para Deus. Ele é o teu Pai. É Ele quem te dá todas as bênçãos do seu trabalho. É Ele que te dá, por meio do amor de Jesus por nós, a bênção da saúde sobre a sua vida. É o Senhor que faz isso por cada um de nós. Então não desista dos seus sonhos. Não entregue os seus sonhos. Continue orando. Continue na presença de Jesus, pedindo a Jesus. Tudo que nós pedimos deve ser em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus é o único intercessor que nos leva na presença do Pai. Então é a Ele que nós temos que pedir. Cristo venceu a morte e nos revelou a imortalidade. Não apenas na promessa, mas na realidade. Então a mensagem do Evangelho para nós é a vitória sobre a morte. É isso que o Evangelho revela para nós. O medo do fim não tem mais poder. Entende? Jesus venceu a morte. Todas as vezes que você sentir medo, que você sentir culpa de alguma coisa, se coloca na presença do Pai. Entre em oração. Fala, meu Deus, em nome de Jesus, me tira esse peso, me tira essa culpa. Jesus disse, vinde a mim, me dá o teu fardo, troca comigo, o meu é leve. Entende? É isso que nós precisamos buscar. Versículo 11 diz assim: Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Olha o amor do apóstolo Paulo. Muito amor a Jesus, muito amor ao Evangelho. Aqui ele demonstra um amor e um zelo pelo Evangelho, pela verdade, direcionando Timóteo em tudo que ele deveria continuar fazendo. Paulo reafirma sua missão, mesmo preso. Ele é pregador. O que um pregador faz? Leva a palavra, proclama. Ele é um apóstolo. O que um apóstolo faz? Um apóstolo envia outros para também ajudar a levar o Evangelho. E mestre, o que um mestre faz? O mestre ensina, ele forma discípulos para que o Evangelho alcance ainda mais outros lugares, que vai mais longe. Então, essas três funções definem o ministério completo. Pregador, apóstolo e mestre. Proclama, envia e forma discípulos. Então o ministério não é um título, não é isso. É uma missão que permanece até o último fôlego. E é o que Paulo nos ensina. Ele já estava chegando à hora da morte, mas mesmo assim, ele não parava de levar o Evangelho. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O versículo 12, que ele diz, é por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Um dos versículos
mais poderosos dessa carta. Paulo está dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Guarda isso para você. Você sabe em quem você tem crido? Você conhece? Você tem tido intimidade com o teu Pai? Você sabe quem você é na presença dele? Filho, filha, amado, separado, escolhido, para receber vitórias. Amém? Em nome de Jesus. Então ele não apenas crê em algo, mas ele crê em alguém que é o nosso Pai, que é Deus poderoso, soberano, que através de Jesus Cristo veio até ele e falou com ele. Então o depósito é a fé, o ministério e a esperança da nossa vida. Nós precisamos confiar em tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para nós, que Ele nos ensinou. A fé madura não depende das circunstâncias, a fé madura não depende daquilo que você está vivendo um tempo fácil ou um tempo difícil. A fé madura não depende do momento, ela é a fé, ela sempre vai ser a mesma. Pelo contrário, no tempo difícil você vai buscar aumentar mais ainda a sua fé, porque a sua busca será ainda mais profunda, porque o Senhor está te forjando. A fé madura, ela descansa na fidelidade do Deus que te guarda. Entende? A fé madura, ela descansa diante da presença do Deus que te guarda. É o Senhor que te guarda. Ele é o único e verdadeiro protetor da sua vida, não existe outro. Amém? E Ele guarda tudo que você entrega para Ele. O que você está entregando para Deus? Qual é a sua entrega? Você está fazendo entrega de maneira genuína? Você está entregando tudo que você pode para Deus? Você está colocando no altar dele toda a sua verdade? O seu estilo de vida? Você tem vivido na verdade da palavra? Como você tem entregado a sua vida a Deus? Como tem estado o seu exemplo dentro de casa, no seu trabalho? Faça uma reflexão na presença do Senhor. Paulo exorta Timóteo aqui, ele corrige Timóteo, para que Timóteo mantenha a forma e o conteúdo da verdade. Sabe o que é isso? Manter o modelo, a palavra na verdade, sem distorção. O ensino apostólico, ele deve ser guardado com fé e amor, e não com frieza teológica, nunca com frieza teológica. O evangelho é amor, é verdade, é palavra viva, é alimento do nosso espírito. A verdade sem amor endurece o coração das pessoas. O amor sem verdade se corrompe. O equilíbrio de tudo isso na nossa vida é o nosso Senhor Jesus. Amém? Obrigada, meu Deus. E o versículo 14 é muito claro, que diz que por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. O bom depósito é a mensagem do ministério confiados por Deus. Então Deus te escolheu para você ser um vaso útil nas mãos dele, ser um instrumento nas mãos dele. Paulo mostra que o guardião da fé não é apenas o homem, mas o Espírito Santo que habita no homem. É isso que Paulo mostra. O Espírito Santo, só ele nos capacita a preservar a fé em tempos de apostasia, quando virá o tempo de apostasia, onde muitos se afastarão da fé. Muitas pessoas se afastarão da fé verdadeira. Muitas pessoas buscarão uma fé falsa, vazia, enganosa, aonde vão viver o engano de Satanás e seus demônios. Muitas pessoas já estão se desviando para esse caminho. Uma fé que engana, uma fé mentirosa.
Em nome de Jesus, que todos vocês se mantenham na única verdade que existe, que é a verdade do Evangelho. Todo aquele que lê o Evangelho, lê e estuda e se alimenta e busca a verdade, passa por uma transformação de vida. Não tem como ler o Evangelho e continuar no mesmo estilo de vida. Não tem como. Todos os dias há uma transformação na nossa vida, porque a cada dia uma nova verdade é revelada. Nós estamos lendo aqui juntos, né, desde o início, o Novo Testamento. Se ao terminarmos nós começarmos a ler de novo numa outra tradução, nós vamos ter outras viradas de chave. E mesmo se for na mesma tradução, quantas vezes nós lermos a palavra, a verdade será revelada para nós. O Senhor fala com você na mesma verdade em tempos diferentes. Então hoje você está pronta para ouvir de uma maneira, daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, quando você ouvir de novo, você já está diferente do que você está hoje. Você está mais sensível, você está mais no profundo, os seus olhos espirituais estão mais abertos, entende? Esse é o transformar de Deus na tua vida, é o crescimento da fé madura, dia após dia, amém? Em nome de Jesus. Versículo 15 diz assim, você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes, me abandonaram. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigada, meu Deus. O que Paulo fala aqui no final dessa carta? Paulo contrasta 2 grupos. Os que o abandonaram. 2 grupos. Os que o abandonaram, que foi Figelo e Hermógenes. Mas ele fala também de Onesíforo, um verdadeiro amigo e servo fiel, que o confortou, mesmo ele estando na prisão, e ele abençoa esse homem e a casa desse homem, mostrando o valor da lealdade no ministério. Seja leal em tudo na sua vida, seja de verdade, seja fiel a Deus, seja fiel em nome de Jesus. Nunca se esqueça do que Jesus fez por você. Tudo que você recebe vem das mãos do Senhor. Entenda que nada é por mérito seu. Maldito o homem que acredita que tudo é por mérito próprio. É Deus que te abençoa. É Deus que permite que você seja capaz de fazer o seu trabalho através da saúde que Ele te dá, através dos recursos que Ele traz, da inteligência que você tem. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós não somos nada. Nós somos errantes, totalmente errantes se não caminharmos com o Senhor. Nós precisamos da presença do Espírito Santo em tudo na nossa vida, para nos conduzir, para nos dar toda a direção, não nos deixar errar, nos exortar, nos corrigir. Cada dia mais que você viver na presença do Espírito Santo, mais Ele vai te exortar, mais Ele vai falar com você no teu coração assim, isso não combina mais, isso não tá legal o que você tá fazendo, deixa eu transformar você, deixa eu cuidar de você. A fidelidade é provada nas horas difíceis da tua vida. A tua fidelidade a Deus é provada nos dias difíceis, nos dias de luta.
nos dias que você não vê saída. Muitos somem na crise, sabia? Poucos permanecem para consolar. Quando você está passando por um dia difícil, só Deus pode te consolar. Só Ele pode te dar o caminho que você precisa. Muitas pessoas somem. Muitas pessoas humanas somem de você. Quando você está passando por um deserto, quando você está passando por uma dificuldade, muitas vezes as pessoas só querem no tempo da bonança, no tempo da fartura. Poucos vão permanecer do seu lado quando você estiver em dificuldade. E aí esses sim devem ser reconhecidos como seus amigos, como pessoas fiéis do seu lado. Amém? Em nome de Jesus, olhe para as pessoas ao seu redor. As pessoas são seus amigos por causa do quê? O que você tem oferecido para que elas te chamem de amigo? Fica um tempo sem chamá-los. Vê se eles te chamam. Uma das pessoas que eu amo muito, foi esse o teste que eu fiz. Eu parei de chamar. E o dia que eu parei de chamar, eu vi que não vinha. E aí eu entendi. O silêncio responde muita coisa. Que o Espírito Santo de Deus te dê todas as visões que você precisa para entender que o único e verdadeiro caminho que nós temos é na presença do Senhor. É vivendo e levando o Evangelho por onde nós estivermos. Nunca se esqueça de reacender o dom que há em você. Você tem um dom. O fogo espiritual ele pode diminuir, mas ele nunca se apaga. Não deixe o seu dom diminuir. O Espírito Santo te chama para reacender aquilo que Deus depositou em você. Em nome de Jesus. Deseje aumentar essa chama da sua fé a cada dia mais. E nunca se envergonhe do Evangelho. Nunca. Em nome de Jesus. Nunca se envergonhe do Evangelho. Em tempos de relativismo, ser fiel à verdade é um ato de coragem. Não tema a rejeição. Cristo é digno. E nós não somos melhor do que Jesus. Jesus foi rejeitado, Jesus foi ignorado, Ele foi criticado. Nós não somos melhor que Ele. Nós o amamos. E por isso, nós nunca devemos ter vergonha de levar o Evangelho, de distribuir o amor por onde você estiver. Peça a Deus um espírito de coragem, um espírito de ousadia. Amém? Em nome de Jesus. E valorize a herança espiritual que você recebeu. A fé transmitida pela família, por mentores ou por alguma liderança é um tesouro que nós devemos preservar. Nunca deve ser esquecido. A sua fé, a sua herança espiritual veio por onde? Pode ter vindo pela sua família, pode ter vindo por mentores, pode ter vindo por líderes. Esse é um tesouro que deve ser preservado e nunca esquecido. Amém? E dependa totalmente do Espírito Santo. Seja completamente dependente do Espírito Santo na sua vida. Só o Espírito Santo mantém a chama acesa dentro de você. E sabe o que é mais bonito? Te protege. Porque a verdade que você carrega te protege. E protege o depósito da sua fé. Em tempos de engano. Quando vier o tempo de engano, que é o tempo que as pessoas estarão vivendo a grande apostasia, você se manterá protegido. Amém? Em nome de Jesus. Seja leal nos tempos difíceis. A fidelidade não se mede no aplauso, mas na constância quando todos se afastam. Então seja leal nos tempos difíceis.
Nunca abandone um amigo verdadeiro num tempo difícil que ele estiver passando. Mesmo se você não tiver nada material para dar, você tem a maior riqueza, a verdade do Evangelho, o seu amor verdadeiro, o seu abraço, a sua presença. Amém? Em nome de Jesus. E mantenha sua fé firme. Sabe como? Declara para você o tempo todo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço meu Pai. Eu sou filha. Eu sou filho. Eu sei quem é o meu Pai. Se eu sou filha, eu posso tudo. Eu tenho todos os direitos que o meu Pai tem. Eu tenho todo o poder. Eu carrego a glória de Deus comigo. É o meu Pai. Eu tenho toda a herança dele. Eu vivo pelo amor dele por mim. É o meu Pai que me protege. É ele que me guia. É ele que me conduz. É isso que você tem que profetizar na sua vida. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Pai. Amém? Em nome de Jesus. É isso que nós devemos viver. É isso que nós devemos viver todos os dias. Você sabe quem é o seu Pai? Você conhece o seu Pai? Quando você conhece Deus, ninguém te engana mais. Você quer viver cada dia mais na presença dele. Amém? Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, meu Deus. Nós precisávamos hoje ser lembrados que nós temos esse Pai lindo, que nos protege. Nós só precisamos viver na presença dele. Por acaso um filho longe do Pai consegue viver tudo o que o Pai tem para oferecer? Claro que não. Para que nós possamos receber tudo aquilo que o Pai tem para nos entregar, nós precisamos viver muito perto dele, não é? Assim são os nossos filhos, assim é um filho. Como um filho pode viver tudo aquilo que o Pai da terra tem para oferecer, se ele não viver perto? Imagina o nosso Pai Celestial, que é aquele que nos criou, que é maravilhoso, soberano. Tudo aquilo que é do nosso Pai é nosso por herança. E nós temos muitas promessas de Deus para viver. Amém? Em nome de Jesus. Então, para finalizar, o capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo é um chamado para reacender a nossa fé e para que a gente permaneça fiel. Esse é o chamado. Esse é o chamado. Reacender a nossa fé e permanecermos fiéis. Amém? Paulo mostra que o ministério é fogo, coragem e legado. O ministério é fogo, coragem e legado. Mesmo preso, ele brilha. Mesmo preso, ele continua levando a verdade do Evangelho. Porque quem carrega a chama do Espírito nunca fica em trevas. Você nunca vai estar em trevas. Nunca. Sabe por quê? Porque você carrega a chama viva e acesa do Espírito Santo dentro de você. Desperta o dom que há em ti, mulher de Deus, homem de Deus. Em nome de Jesus, desperta o dom que há dentro de você. Reacende essa chama, não deixa apagar, nunca. Pelo contrário, busque cada dia mais a presença de Deus, a verdade através do Evangelho. Não tem lugar melhor para a gente estar do que na presença do Pai, buscando o alimento que o nosso espírito precisa, que é a palavra. Amém? Em nome de Jesus, obrigada, meu Deus, por mais um dia na tua presença. Vamos orar, agradecer a palavra. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus,
Nós te agradecemos pela palavra do Senhor nessa manhã. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel nesse ministério, o Senhor tem sido fiel na nossa vida, o Senhor tem nos dado toda a direção, o Senhor tem nos sustentado dia após dia e tem colocado toda a proteção do Senhor sobre nós. O Senhor tem cuidado de cada um de nós diante de todos os lugares que nós precisamos estar. O Senhor tem guardado a nossa família de todos os perigos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Teu altar todas as nossas preocupações, porque as preocupações não nos pertencem, Pai. O Senhor é quem faz todas as coisas acontecer na nossa vida. Que todo espírito de dúvida, que todo espírito de divisão caia agora por terra em nome de Jesus da nossa vida. Nós rejeitamos, Pai, todo espírito de dúvida, de incredulidade, espírito de medo, nós rejeitamos da nossa vida em nome de Jesus. Nós queremos viver o mais do Senhor. Nós queremos te conhecer mais, meu Pai, cada dia mais. Nós queremos viver cada dia mais o amor e a presença do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre nós, enche-nos cada dia mais, traz no nosso coração a resposta daquilo que nós estamos precisando, a direção que nós estamos precisando viver nessa hora, em nome de Jesus. Que toda ansiedade saia agora da nossa vida, em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, um coração humilde, um coração quebrantado. Que o nosso coração seja como o coração do nosso Senhor Jesus, humilde, bondoso, generoso, em nome de Jesus. Que os nossos olhos sejam bons, para que o nosso corpo seja cheio de luz e que por onde caminharmos possamos derramar da Tua luz, da Tua paz, do Teu amor, Senhor. É isso que nós queremos, esse é o desejo do nosso coração. Pai, prospera as nossas mãos, prospera, Senhor Deus, as nossas mãos, o nosso trabalho. Nós entregamos ao Senhor o nosso trabalho do dia de hoje. Dai-nos, Senhor, a prosperidade, em nome de Jesus, a prosperidade do nosso trabalho, na nossa saúde, a prosperidade da paz sobre a nossa vida, prosperidade da fé, em nome de Jesus, Senhor. Que tudo que nós vivermos no dia de hoje seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pai, esse ministério é Teu, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, para glorificar o Teu nome. Somos instrumentos nas mãos do Senhor. Usa-nos, meu Pai. Capacita-nos, Senhor, cada dia mais para Te servir, para servir a todo aquele, Pai, que precisar, para que o Teu reino seja engrandecido, para que o Teu reino seja expandido, Senhor, por onde nós caminharmos. E que a semente que for plantada no coração de todos se multiplique de geração em geração. É isso que nós Te pedimos, Senhor Deus, nessa hora. Coloque sobre nós uma nova armadura de Efésios 6 para esse dia de hoje. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Assim nós estamos revestidas do Teu poder, da Tua proteção, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu oro e Te peço por todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, Jesus. Deus abençoe o seu dia. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, você, sua casa e todo o seu trabalho. Amém? Em nome de Jesus. Até amanhã, às 7 horas. Deus te abençoe. Tchau.